Olá a todos, bem-vindos. Está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET São Carlos com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Hoje vamos falar de educação superior. Vamos falar das universidades brasileiras, dos seus sucessos, frustrações e desafios. Luís Carlos Gomide de Freitas tem 63 anos e é docente e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos no Departamento de Química, tendo no seu currículo cerca de 35 anos de atividade académica e científica e, ao longo de sua vida, conheceu vários sistemas universitários no Brasil e, além de ser um analista, ele é igualmente um crítico do sistema do ensino superior brasileiro, sem que, com isso, se sinta impelido a entrar em discussões sobre esse tema norteado por paixões político-ideológicas. Luís Gomide, como é conhecido entre seus colegas e amigos, é o nosso convidado de hoje. Luís, muito obrigado, Olá. É um prazer te rever, muito obrigado por estar aqui connosco. Prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Olha, Luís, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quase como um lugar comum. Como é que está a saúde do ensino superior no nosso país? Bom, a pergunta é bastante complexa e certamente tem várias vertentes para ser analisadas, né? Antes de tocar exatamente no assunto, eu gostaria de fazer um preâmbulo colocando a questão da história, de como a atividade universitária no Brasil começou e tem se desenvolvido. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com o Brasil e Estados Unidos, porque são dois países que foram colônias, né, foram descobertos pelos europeus na mesma época. Se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, né, eu acho que a independência do Brasil, de Portugal, teria se dado basicamente na mesma fase da independência americana e provavelmente os objetivos seriam semelhantes. Então, a Universidade Brasileira, tal qual nós conhecemos enquanto universidade, ela é muito mais recente que as universidades americanas, né? Então, nos Estados Unidos temos Harvard, Yale, MIT, Stanford, que são universidades aí que 350, 180 anos, enquanto as universidades brasileiras mais antigas, como a USP, né, o FRJ, não completaram ainda um centenário, né? Então, embora nós tenhamos algumas faculdades mais antigas, como a Faculdade de Direito São Francisco, a Faculdade de Direito Recife, a Faculdade de Medicina da Bahia, né, que são bem mais antigas, a Escola de Minas de Ouro Preto, são faculdades isoladas que não têm esse conceito, essa concepção da universidade, do pensamento mais amplo da cultura e da ciência, tal qual nós conhecemos, tal qual iniciou nos Estados Unidos. Então, acho que essa questão da longevidade, da pouca longevidade, tem influência também. E outra coisa que eu acho extremamente importante é a forma como as universidades brasileiras nasceram. Comparativamente aos Estados Unidos, tem o livro extremamente interessante do Darcy Ribeiro, né, o livro antigo, né, A Universidade Necessária, que ele coloca várias comparações entre as universidades brasileiras e americanas, e ele cita algo que sempre me chamou a atenção. As universidades americanas, elas nasceram da comunidade. Muitas delas começaram como grupos que se reuniam para ler a Bíblia, né, porque o protestante não adora a imagem, ele tem que ler a Bíblia. Então, esses grupos de leitura e discussão da Bíblia foram dando origem a colleges, e esses colleges se transformaram em universidades. Então, todas elas surgem em regiões e situações geográficas, políticos, sociais muito diferentes. Isso acabou criando uma diversidade muito grande, né, no sistema universitário americano. Forçou, quer dizer, eu não digo que forçou, quer dizer, naturalmente foi nascendo as diferentes instituições com uma diversidade bastante grande. O que não aconteceu no Brasil, né? Se nós pegarmos as nossas universidades, basicamente federais e estaduais, são todas elas criadas
de dentro do governo, seja estadual, seja federal, e, obviamente, por ser uma criação governamental, essa diversidade é um pouco perdida, né? As universidades não emanam, digamos, da própria... Da própria comunidade. Ela não nasce com um projeto diferente ou com uma concepção e visão de mundo diferente. E essa diversidade, que é extremamente importante se nós pensarmos no que é a missão da universidade de pensar o todo, ela começa a ser perdida. E nós tivemos algumas coisas que foram relevantes. Por exemplo, em 1934, né, o governo Capanema, né, do ministro da Educação Capanema, ele tenta criar um padrão de universidade, e quando eu leio algumas das coisas do Capanema, eu penso que esse padrão era mais no sentido da qualidade, né, que todas as universidades fossem criadas para atingir um determinado padrão de qualidade que fosse nacional. Mas eu acho que essa padronização, no sentido da qualidade que ele pensava, acabou sendo a padronização no sentido da organização e da gestão. Uhum. Então, eu creio que isso causa uma interferência muito grande também na forma como as universidades funcionam, porque elas estão inseridas em contextos históricos, políticos, sociais diferentes, mas acabam tendo uma gestão muito parecida, né? Uhum. E isso eu acho que impede um pouco que elas desabrochem e realmente sigam o seu caminho e pensem a cultura brasileira e a ciência, etc., então, etc., quer dizer, de maneira que não seja padronizada. Então, quer dizer, assim. na sua visão, a saúde não está muito legal nas universidades. Em termos do conjunto, a universidade brasileira. Tem vários aspectos também. Um aspecto eu acho muito importante citar, que é o binômio qualidade e quantidade. Né? Eu acho que um dos grandes problemas do ensino brasileiro, do início, né, que antes era o primário científico, até chegar à universidade, mudou de nome, fundamental, média, etc. Eu acho que nós temos um embate que é extremamente importante de ser pensado, que é a questão de quantidade e qualidade. Até depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, na década de 50, era um país basicamente agrário. Né? 70% a 85% da população brasileira morava no campo e 25% na cidade. Essa população do campo praticamente não tinha acesso a nenhum tipo de universidade ou escola organizada. Aquilo era extremamente incipiente, o analfabetismo graçava entre vamos dizer assim, 80% da população brasileira. Os outros 20% urbano, nem todo ele tinha acesso ao ensino superior, existiam poucas universidades. Então, a universidade brasileira atendia uma fatia muito pequena da população. Mesmo a USP, né, em 1935, 34, que ela foi criada, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que veio mudando de nome, mas basicamente começou em 1920, era uma universidade que atendia uma pequena parcela da população urbana. Então ela conseguiu, né, ao longo dessa história toda, formar excelentes pensadores, excelentes pesquisadores. Né? Nós temos vários exemplos na ciência, na medicina, na física, físico brasileiro extremamente importantes na década de 50. Ou seja, já existia no Brasil uma discussão de muita qualidade da ciência, da medicina e de outras áreas do conhecimento, psicologia, história, etc. Mas isso estava restrito a uma fatia muito pequena da população. Então, esse binômio qualidade e quantidade, ele favorecia a qualidade, mas o número de pessoas atendidas, vamos dizer, o percentual da população atendida era muito pequeno. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo de industrialização, obviamente que existiria esse êxodo rural. Quer dizer, as cidades brasileiras iriam crescer, grande parte, então, da população emigraria do campo para a cidade e certamente seria forçar uma demanda muito maior por educação em todos os níveis, claro. Seja formação de cientistas, formação de técnicos, etc. Isso foi pensado. Né? Se nós pegarmos no Brasil no pós-guerra, é um período muito interessante que eu acho que merece ser estudado e pensado. Nós tivemos, por exemplo, a criação do CNPq, em 1949, 48, 49, 50.
Foi organizado, então, o Conselho Nacional de Pesquisa, para ser algo diretamente ligado ao governo federal e com a obrigação de pensar, né, como se fazer ciência no Brasil, não só em termos de objetivo, como financiamento. Isso foi extremamente importante e que tem acontecido, né? Foi um ato. Você passa a ter o pensar da pesquisa como sendo parte da atividade de governo, do governo federal. E nessa época também foi discutido, né, que os estados deveriam formar também, criar também as suas fundações ou agências de amparo à pesquisa, o que São Paulo veio a fazer em 60, 62, no governo Carvalho Pinto, de uma forma extremamente interessante. Até tem uma passagem muito interessante sobre a criação da FAPESP, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas para não perder o raciocínio, outra coisa que foi importante, com essa perspectiva, né, do êxodo rural e aumento da população na cidade, deveria, então, a formação de professores, né? Como educar essa população sem professores para isso. Então, Anísio Teixeira, né, que foi um grande pensador da educação brasileira, que já à época, ele tinha contribuições já de reconhecimento mundial. Quando ele atuava na educação no estado da Bahia, né, que ele é do interior da Bahia, ele propôs a criação do tipo de escola para o ensino fundamental e médio, que até hoje é considerado um modelo pela Unesco. Então, existiam no Brasil pessoas pensando a educação e altamente capacitadas para isso. Então, o Anísio Teixeira ele propõe a criação da CAPES, né, que seria o órgão do governo federal para pensar a formação de profissionais, principalmente professores, para atender essa perspectiva do êxodo rural. Quer dizer, o Brasil ele começa a se preparar para essa questão. E ele se prepara bem, não é? Ele se prepara bem, quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas aí começa a ter, né, ao longo do tempo, uma série de outras interferências, nem tudo que é pensado no papel, você tem um projeto, e esse projeto, quando é executado, ele sai exatamente o que se pensava. Nós tivemos outros eventos importantes, por exemplo, a criação do ITA, né, em 1953, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a criação do INPA, né, Instituto de Matemática Pura Aplicada. Então, tudo isso, na década de 50, o Brasil ele tem assim, uma avalanche de criações interessantes e que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência, da técnica, da tecnologia. Outra coisa não menos importante é a criação da SBPC, né? Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi criada mais ou menos nessa época também. Então, o Brasil começa a se preparar para pensar esse desafio e seguir em frente com esse desafio. Da formação de técnicos, professores e certamente do pessoal superior. E começa, então, a criação de diferentes universidades pelo país afora, algumas muito mais recentes, criadas recentemente, e outras criadas ao longo desse processo, né? Mas o que você coloca no início da sua pergunta é que a qualidade ainda não chegou àquilo que nós desejaríamos e desejamos, né? E isso tem uma série de motivos e de questões que eu acho que precisam ser colocadas, né? Porque, para mim, sempre essa questão do binômio quantidade e qualidade é importante. Quer dizer, nós temos que ter uma gestão universitária que, ao mesmo tempo que ela seja capaz de atender as demandas de quantidade, nós temos uma população jovem extremamente numerosa que precisa ser educada e grande parte dela está fora da universidade. Quer dizer, nós não temos como criar vagas para esse pessoal todo. Nós não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de profissionais para atendê-los, né? Se nós quisermos colocar 20 milhões de jovens dentro da universidade pública, nós não temos espaço físico, não temos pessoal para atender. Então, essa questão da quantidade é extremamente importante. Então, nós temos que, de certa maneira, pensar em modelos diferenciados de gestão que permita que nós possamos cuidar da quantidade sem prejuízo da qualidade. Muito bem, Luís. Vamos continuar este nosso papo agora, já na segunda parte do programa. Vamos fazer aqui uma pausa. Fazer essa segunda parte do programa, vamos pensar
em gestão, na gestão, qual é a sua ideia em termos de gestão? A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor Luís Gomes de Freitas após um breve intervalo, com o segundo e último bloco do programa, onde vamos ouvir a opinião do nosso convidado exatamente sobre a forma como as universidades fazem a sua gestão e até, quem sabe, comparativamente ao que acontece no exterior. Não perca, já a seguir no segundo bloco. Voltamos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Luís Gomes de Freitas, docente e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Química, que está conversando connosco sobre a problemática da Universidade Brasileira. Meu caro Luís Gomes, ficámos de falar nessa segunda parte do programa em termos dos modelos de gestão que estão instituídos. Que diferenças, que desafios, que erros é que tem a nossa gestão universitária e comparativamente, como é que ela se posiciona em termos das universidades no exterior? Bom, a minha crítica central sobre a questão da gestão fica na padronização. Quer dizer, nós temos quantas universidades federais hoje? Cerca de 60, 65, vários campos, né? Várias universidades se dividem em vários campos pelo Estado, né? E algumas universidades são interestaduais, mas o modelo de gestão de todas elas é muito parecido. Né? E isso não é porque elas querem assim, é porque a regra, né, a regra emanada do governo federal, né, do poder central, ele tende a padronizar muito a forma como as coisas são feitas. Eu acho que essa padronização, ela impede que experiências inovadoras e diferenciais possam ser levadas ou possam ser procuradas. Né? Que é o que acontece no exterior, não é? Justamente, você pega as diferentes universidades europeias, americanas, elas não têm o mesmo projeto, quer dizer, você tem uma busca da qualidade, mas a forma como a qualidade vai aflorar, a proposta de ação e de trabalho é diferente. Isso nós não temos no Brasil. Né? Isso eu acho que dificulta muito. Você quer dar um exemplo, só para que o nosso espectador possa acompanhar melhor, um exemplo dessa diferença um exemplo prático entre o que se passa numa universidade do exterior e uma universidade tradicional nossa aqui no Brasil? Por exemplo, algo que para o momento atual é extremamente importante, mas que em universidades americanas já é praticado há muito tempo. O estudante, ele tem muito mais liberdade de escolher, o aluno tem muito mais liberdade de escolher o que ele vai estudar, quais as disciplinas, quais os conceitos que ele vai procurar dentro do seu curso, que é no Brasil. No Brasil nós temos, dentro de um mesmo curso, basicamente 75%, 80%, né, das tarefas são as mesmas. As disciplinas que os alunos vão cursar são as mesmas. E de uma universidade para outra, praticamente não tem diferença. Né? Então, você tem uma padronização muito grande, uma métrica muito semelhante em todas elas. Né? A métrica é importante. Certas coisas não podem ser diferentes. Todo engenheiro químico ou todo químico vai ter que saber as leis da termodinâmica, vai ter que saber mecânica quântica. Isso vai ser padronizado, claro, não pelo gestor, mas pela natureza. A natureza não pode ser diferente de um estado para outro. Claro, então, se você está preocupado nas ciências naturais, etc., algumas coisas vão ser comuns. Mas a maneira como você move dentro desse universo conceitual pode ser diferente de um lugar para outro. Dar mais caminhos para serem explorados, não é? E dentro de um mesmo curso, isso poderia ser diferente. O Brasil teve uma experiência extremamente interessante na década de 60, que foi a criação da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, quando ela foi pensada vou colocar aqui a figura do Darcy Ribeiro, emblemática, e outras pessoas, né, Anísio Teixeira estava lá também, ela foi criada para ser justamente um modelo diferenciado das outras. Então, a Universidade de Brasília, ela começa com uma proposta didática muito parecida com o que se fazia nas universidades americanas. Quer dizer, eu estudei na Universidade de Brasília, né, na década de 70,
eu peguei parte desse processo ainda que já estava em decomposição devido à questão do embate com o regime militar. Porque o que aconteceu com a Universidade de Brasília, um projeto que foi interrompido, ele não foi interrompido pelo fracasso, ele foi interrompido pelo sucesso. Porque no Estado... Para formar novas consciências era complicado na época ditatorial, da ditadura, né? em plena capital federal, você tem um sistema de ensino que dá liberdade de pensar, liberdade de agir e liberdade de propor. Claramente ele ia entrar em conflito com a gestão autoritária do governo militar. Então, a Universidade de Brasília, gradativamente, ela foi esvaziada. Então, nós tivemos no Brasil, recentemente, a Comissão da Verdade. Né? A Comissão da Verdade, ela ocupou de várias coisas importantes que aconteceram durante a ditadura. Mas eu acho que nós precisamos também de retomar nessa procura da verdade alguns processos interessantes que estavam sendo encaminhados no Brasil, principalmente na universidade, e que poderiam ser resgatados, repensados. Eu acho que o modelo e a experiência da Universidade de Brasília, eu vejo hoje, na atualidade que o Brasil tem, a necessidade de melhorar a qualidade, expandir a quantidade e formar empreendedores. Quer dizer, o mundo hoje, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de propor situações novas, né? A questão do empreendedor é algo que se fala o tempo todo na universidade, na TV, na mídia, etc. Mas você tem que ter um sistema de ensino que permita que o empreendedor possa fazer o seu trabalho. E a maneira engessada, né? A maneira engessada que nós temos no ensino das nossas universidades impede isso. Eu fico sempre pensando, se o Steve Jobs tivesse nascido no Brasil, eu já falei isso uma vez no seminário, o pessoal ficou meio... o Gomit sempre vem com essas polêmicas. Se Steve Jobs tivesse nascido no Brasil, ele jamais poderia ter criado a Apple. Primeiro, que a reserva de mercado, que foi praticada durante... E com vários setores da sociedade apoiando, não só os militares, vários setores apoiando, a reserva de mercado impedia que o cidadão comum pudesse ir na loja de suprimentos da esquina e tentasse montar na tua casa algum artefato. Então, Steve Jobs não poderia, que ele não teria nem como comprar os componentes para chegar na garagem da casa dele e fazer alguma coisa. A reserva de mercado foi feita assim. Algumas empresas e algumas entidades vão ter direito a desenvolver isso e os outros ficam aí passivamente olhando. Então, essa é a questão da padronização que eu acho que faz com que grande parte da nossa tentativa de progredir e de sucesso seja tolhida no início, no berço, né? Então, a experiência da Universidade de Brasília com o método de avaliação chamado método Keller, eu acho que é algo que tem que ser revivido. E você, talvez, aqui na TV, tem um papel importante disso, porque quantas pessoas no Brasil sabem que a Universidade de Brasília teve uma proposta diferente, inclusive na avaliação. Quando eu vejo a questão da proposta do método Keller, a forma de ação, a forma de avaliar e a forma de deixar que o indivíduo aprenda na razão da sua necessidade, da sua importância, da importância que ele dá ao tema e na velocidade que ele está interessado em aprender, que duas pessoas podem estar cursando a mesma disciplina, mas o tempo que ela precisa para maturação pode ser diferente de uma para outra. Luís, sem querer interromper, mas na sequência, isso também tem a ver com a linha educacional? Sim. Tem a ver, está diretamente ligado com a linha... Nós temos uma pasteurização. Eu acho que o sistema métrico, né, o sistema métrico tem que ser o mesmo no Brasil todo, as tomadas têm que ser todas iguais. Eu não posso chegar em cada lugar umas 120, outras 130, 140. Certas, existe a necessidade de padronização de protocolo em certas coisas, em outros não. Então, essa questão da ordem e progresso, né, que nós estávamos discutindo aqui no intervalo, eu acho que essa questão de sempre pensar em tudo no Brasil, quando você organiza, você tenta colocar um padrão de ordem, essa questão de se induzir um padrão de ordem que é o mesmo para todo mundo, seja na graduação, na pós-graduação, etc., até a questão do livro didático. Você tem essa proposta que o livro didático do Oiapoque ao Chuí vai ser o mesmo.
qual outro lugar do mundo se tenta essa necessidade, essa padronização? Então, nós teríamos que ter uma padronização da qualidade e da facilidade de acesso, mas da liberdade para que as pessoas possam criar, propor situações novas que nós não somos capazes de dizer quais são elas. Mais mão na massa, né? e menos decorar. E menos dirigido. Isso. Nós temos do ensino médio, do fundamental à pós-graduação, é tudo praticamente a mesma coisa. Um curso de Química em São Carlos, que tem a vocação para ciências de materiais, vamos dizer assim. E no Amazonas, que poderia ter outra vocação, poderia ter essa também, se é o que eles querem fazer, mas ele poderia ter outra vocação. Não tem. Mas a pós-graduação, a graduação, etc., é exatamente a mesma coisa, né? Você não dá liberdade para que o indivíduo possa propor um caminho diferente, né? Então, acho que isso acaba resultando. Por que nós temos poucas patentes registradas? Por que nós temos poucos livros didáticos escritos? Né? Mesma questão das revistas. Você chega ao cúmulo de discutir em quais são as revistas que o pesquisador deve publicar. Eu volto aos Estados Unidos. Quando a ciência americana começa a florescer, basicamente no início do século passado, eles poderiam estar publicando os seus artigos importantes nas revistas europeias. Claro. Mas eles não partiram por esse caminho. Eles partiram para o caminho de construir as suas próprias revistas. Então, revistas hoje, Physical Review, Journal of American Chemical Society, que são extremamente importantes e reconhecidas no mundo, no início do século passado eram revistas incipientes. Talvez como a Revista Brasileira de Física, né? Journal of Physical Society, ou Journal of Brazilian Chemical Society, que eram revistas incipientes, mas que criaram nome e renome porque as pessoas depositaram lá aquilo de bom que fabricaram. Não estou dizendo que esse é o caminho, mas existem pessoas que produziram caminhos diferentes e tiveram sucesso. Então, vou pegar aqui o caso, por exemplo, da Coreia. A Coreia, no final da Segunda Guerra, e teve a guerra, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e a Coreia do Sul segue um caminho, Coreia do Norte segue outro. A Coreia era basicamente um país rural. Sim. Com a população faminta, né, devido a toda a questão da guerra, e analfabeta. Nesse tempo, né, se pegarmos o que aconteceu no Brasil de 50 para cá e na Coreia de 50 para cá, eles tiveram muito mais sucesso na formação do seu povo, seja em ciência e tecnologia, do que nós. Tá certo. É um país muito menor, população muito menor. Sim, mas o princípio... Mas também os recursos que eles tinham eram menores do que o nosso. O Brasil é um país continental, nós temos imensos recursos à nossa disposição. Então, a questão da quantidade ela é extremamente importante, da qualidade é extremamente importante, mas eu acho que isso tudo fica travado porque nós não temos liberdade de ação, liberdade de pensar o novo. E isso, para a atualidade, é fundamental. Eu não vejo como os estudantes vão empreender se ele chega para fazer um determinado curso e mais de 70% do que ele vai fazer já está pré-determinado. Como que você empreende fazendo o que está pré-determinado? Não é possível, né? Não sobra tempo e não sobra, vamos dizer assim, motivação para que a pessoa exerça a sua criatividade. Luís, estamos quase chegando no final do nosso programa. Deixa eu colocar-te aqui uma questão que eu gostaria que você respondesse de forma telegráfica. Tem jeito? Tem jeito? Claro que tem. A universidade brasileira tem jeito? Nós temos vários exemplos de sucesso. Vamos pegar o ITA. O ITA foi fundado, está lá, na ata de fundação, no discurso de fundação do ITA, acho que o Brigadeiro Montenegro, acho que esse é o nome, ele diz o seguinte: o ITA está sendo fundado para ser o MIT brasileiro, ou seja, uma instituição de ensino superior voltada para resolver determinados problemas. Então, nós temos aí a Embraer, que é resultado do ITA. Sim. E é um sucesso maravilhoso. A criação do motor flex, né, que é uma criação brasileira, os engenheiros que criaram o motor flex são da primeira turma de formandos do ITA. Temos a Embrapa? Temos a Embrapa. Nós temos vários exemplos de sucesso, né, na sociedade brasileira. E nós poderíamos ter mais sucesso ainda se esse sistema for desengessado. Dar liberdade ao brasileiro para realmente criar. Porque nós não estamos criando nem no futebol mais.
Depois daquele 7-1. Eu não quero falar disso, cara, não quero falar Depois do disso. 7-1, nós temos que começar a repensar que nem aquilo que nós nos consideramos extremamente criativos, nós estamos sendo mais. Luís, Então, a pasteurização, para mim, é um problema. mensagem final. Telegráfica. Telegráfica. Se eu fosse eleito presidente da República, Como é que é? se eu fosse, não vou ser nunca. Primeiro que eu não quero, não vou me candidatar. A primeira coisa que eu faria era mudar a bandeira. Por quê? Ordem e progresso são coisas incompatíveis. Quem entende termodinâmica sabe que um sistema ordenado não evolui e não existe ordem espontânea. Então mudaria de ordem, sai ordem, progresso e entra diversidade e evolução. Luís Gomides, muito, muito obrigado. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao canal 10 da NET. Foi um prazer. Esta conversa ia dar para horas e horas. Luís, muito obrigado mais uma vez. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer mais uma vez ao professor Luís Gomides de Freitas pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá.